A paz do Senhor a todos que ouvem essa mensagem, mais uma mensagem que Deus tem para nós. O tema da mensagem é a verdadeira conversão dá segurança ao homem, mas não lhe permite cessar de vigiar. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5, diz assim: Pois eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aqui, essa história de Juízes 13 é a história de Sansão. Começa a partir do capítulo 13, depois vai até o capítulo 16. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Caso você não saiba detalhes, não conheça, você pode pesquisar no livro de Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 1. A história de Sansão é uma prova de que nossas emoções podem comprometer a nossa caminhada com Deus, levando-nos ao sofrimento. Daí a importância de vigiarmos constantemente e também nos serve de alerta, porque aqui não é porque você se converteu que você já está seguro, já está livre das tentações, mas é necessário não parar de vigiar, precisamos estar sempre vigiando. Sansão era um homem consagrado a Deus, um nazireu, nascido somente para trabalhar a favor do reino de Deus, trabalhar por Deus. Mas mesmo assim, na história dele, nós vamos ver alguns itens que nós precisamos vigiar nos dias de hoje. Primeira coisa que eu quero alertar você: devemos tomar cuidado com o nosso envolvimento no mundo. A queda de Sansão está diretamente ligada à sua disposição em viver longe do seu povo. Ela vai acontecendo aos poucos. Nesse caso aqui, para nós aqui, a queda do homem, ela acontece quando ele começa a se afastar da igreja, quando ele começa a se afastar do povo, né, do povo salvo, daqueles que estão lá na igreja, que estão congregando, que estão firmes, daqueles que ali estão firmes na caminhada com Jesus. Então, a queda do homem, ela vai acontecendo aos poucos. A pessoa deixa de ir para a igreja, deixa de ir nos cultos, deixa de ir nas celas, deixa de orar, e assim vai acontecendo. E ela começa a se envolver com o mundo, com as coisas que há no mundo. Paulo fez o seguinte alerta para os cristãos: não se amoldem ao padrão deste mundo, para a gente não ficar, sabe, aceitando, convivendo com as coisas que o mundo traz, que o mundo oferece. Nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo, porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, porque o mundo só vai fazer você viver na carne, né? Viver muitas vezes no pecado, no materialismo. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então foge daquela roda, da roda dos escarnecedores, foge daquele grupo de pessoas que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com Jesus, que não é temente. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, né? Então, como é feliz aquele filho de Deus que foge, que evita estar nesse meio, que evita se contaminar, porque os maus costumes, a má companhia, ela corrompe a vida, corrompe a alma, corrompe a pessoa, faz com que ela também se torne uma, e nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Temos que viver, trabalhar, negociar e estudar nesse mundo, mas não podemos esquecer que somos a igreja de Cristo aqui, um povo que vive na terra, mas com um estilo de vida de acordo com aqueles que um dia viverão no céu. Então, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Segunda coisa que nós temos, que nós podemos aprender com a história de Sansão: não podemos colocar as emoções à frente da razão. A Bíblia nos alerta: não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A nossa vida precisa estar aliada
a razão. Precisamos pensar antes de agir. Não podemos agir por impulso. Precisamos primeiro analisar, orar, colocar diante do Senhor e pedir direção. Não podemos agir no impulso, né? Então é necessário pensar antes de tomar algum passo de agir. Precisamos estabelecer princípios que priorizem a nossa integridade diante de Deus. Então, você precisa primeiro vigiar para depois tomar uma atitude e agir. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Precisamos priorizar andar segundo a palavra de Deus. Precisamos vigiar e priorizar, analisar. Aquilo agrada a Deus, aquilo não vai contra a palavra, não vai contra o Espírito Santo. Então é necessário vigiar. Precisamos renovar o nosso entendimento diariamente. Agindo assim, experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é necessário que a gente renove o nosso pensamento, que a gente renove todos os dias a nossa vida diante de Deus para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para as nossas vidas. Terceiro item que nós temos que aprender com a história de Sansão: nem sempre será possível ser como antes. Essa é uma triste conclusão que a história de Sansão nos revela. A sua falta de vigilância custou muito caro. Mesmo Deus ouvindo a sua oração naquele templo, né, no final da história dele, Sansão não teve como recuperar os seus dias de glória. A mesma coisa nós precisamos estar sempre vigiando, estar sempre atentos, porque tudo tem um preço. Um dos melhores antídotos contra o pecado é pensarmos nas consequências dele, no preço caríssimo a ser pago diante de Deus e dos homens. Então, antes de você errar, antes de você correr atrás daquilo que não agrada a Deus, pense na consequência, porque tudo tem uma consequência. Tudo que se planta vai se colher, entendeu? O que você faz hoje, amanhã você vai receber a recompensa. Se for coisa boa, glória a Deus. Se for coisa ruim, o pecado vai ter consequência. Você vai também colher isso, né? A maioria das quedas não acontece do dia para a noite. Há tempo para pensar, avaliar, resistir às tentações e, se necessário, até fugir. O Senhor sempre nos dá escape. Nós só precisamos estar alinhados com Deus, orar, colocar diante de Deus, para que Deus prepare o escape, para que Deus ajude você a resistir às tentações. Sabemos que quando confessamos ao Senhor os nossos pecados, Ele nos perdoa, mas também sabemos que muitas vezes haverá um triste salário a ser pago em consequência desses pecados. Na presença de Deus, podemos resistir às tentações. Então, aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quarto item que nós temos que aprender com a história de Sansão. Mesmo estando no fundo do poço, ele clamou ao Senhor. Então foi o Senhor quem disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Então, nenhuma condição deve nos afastar de Deus. Clame ao Senhor, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa agora o momento que você está passando, se você está no pecado, se você está errando. Clame ao Senhor enquanto é tempo, busque ao Senhor enquanto se pode achar, se arrependa dos seus maus caminhos, peça perdão. O Senhor é misericordioso para ouvir a sua oração e te ajudar a sair dessa situação, dessa circunstância que você se apresenta. Por isso, a melhor maneira de não falhar nunca é temer sempre, estar sempre diante de Deus, temer ao Senhor, saber que o Senhor está vendo tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando, tudo que você inclusive pensa em fazer, o Senhor está vendo. Então seja temente ao Senhor, para que você não fale, para que você não caia, não resista às tentações, para que você não caia no pecado. E é permanecer com a armadura de Deus também, para que possamos resistir o dia mal. Se você quiser saber quais são os itens da armadura, vai lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, você vai saber quais as partes da armadura que você tem que vestir para você resistir à tentação. Portanto, antes que seja tarde demais, clame ao Senhor, busque no Senhor forças, peça direção ao Senhor, não faça que nem Sansão, não deixe se
levar pelo coração. Busque na oração a razão, busque no Senhor segurança, porque a verdadeira conversão dá uma segurança ao homem. Que o homem se converteu e ele está ciente, ele está convicto da conversão dele, mas é necessário vigiar, não podemos parar de vigiar, é necessário estar sempre firmes. E essa história de Sansão é uma grande prova que nós não podemos viver de emoções, que ela pode realmente nos comprometer nessa caminhada com Deus e principalmente perder a salvação. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu espero que você seja fortalecido com esse exemplo de Sansão. Depois você pode ler o capítulo 16 todo para você entender melhor e se firmar na presença de Deus. Porque não é só pelo fato de você ser um servo, ser escolhido de Deus, que você vai conseguir força sozinho para resistir o pecado e a tentação. Então, só Deus pode nos fortalecer e nós temos que ser tementes ao Senhor e vigiar. Vigiai e orai. Amém? O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grilenzoni. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir e se inscrever no meu canal, curtindo, para que você possa ouvir as novas mensagens. Que Deus abençoe a todos.